uma conversa que eu tenho todos os dias com o Conselho de Sentença, algumas orientações. Dá uma olhada ali, pessoal, acho que todos receberam algumas cópias, né? Tem à disposição ali na bancada. Então, o que vocês têm em mãos na primeira, segunda, deixa eu dar uma olhadinha aqui, até, quero crer aqui, 1, 2, 3, 4, até a 5ª página, né, desse joguinho de cópias que foi entregue para os senhores e senhoras, é um relatório, né, nada mais é do que um resumo do que aconteceu aqui nessa ação penal até o momento. E aí com as principais ocorrências processuais aqui, né? Aí, em seguida, vocês têm em mãos uma cópia da pronúncia. A pronúncia é uma decisão que admite acusação para que venha plenária, a pronúncia não condena, não absolve, até porque quem vai condenar, absolver, ou seja, resolver em definitivo esse processo, são vocês, o Conselho de Sentença, os jurados, né? Então, tudo que constar aqui na decisão de pronúncia, interprete apenas tão somente a título informativo, tá certo? Todos têm à disposição o notebook. Tem o processo na íntegra, que compreende tanto a fase judicial quanto a fase antecedente, que é a investigação policial, né, o inquérito policial. Os senhores e senhoras podem e devem consultar esse material. Eventualmente, o juiz, a promotora de justiça, advogado de assistência, os defensores. A gente faz referência à peça do processo, identifica por movimento, então por movimentação. Né, o processo hoje eletrônico, tramita no Projude, e esse movimentação seria mais ou menos como se fosse ali uma página, né, caso o processo fosse físico. Então, se vocês fizerem, por exemplo, um Ctrl F aí no PDF que tem à disposição e colocarem lá MOV ponto e o número, vocês conseguem localizar, daí a página faz referência. Né? Esse MOV ponto e o número ele consta aqui em cima, aqui, né? Se vocês observarem, aqui tem Projude, tem processo, o número um pouco para frente. No caso do relatório, aqui tem MOV ponto 88.2. Localizaram ali? E sem prejuízo disso também, o Álvaro costuma projetar aqui no televisor as peças que a gente faz referência. E aí também já sabem, qualquer problema que vocês tiverem, fique bem à vontade, só levantar a mão, conversar comigo, com o Álvaro, com o Arthur, aí, com toda certeza a gente vai dar o suporte que for necessário. Tá certo? Nós teremos aqui instrução em plenário, que compreende a oitiva de testemunha, se o caso for interrogatório dos acusados. Senhores e senhoras podem e devem fazer perguntas, né? Então, na hora que eu der a oportunidade, se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento que a pessoa que estiver aqui sentada, então por videoconferência tenha que responder, né? Bem à vontade, pega o microfone e faça assim a pergunta. Se entender que não é caso de fazer a pergunta direto no microfone, a gente tem papel e caneta à disposição, faz por escrito, passa para o Arthur, ele me repassa e eu repito aqui sem problema algum. Tá certo? Eu faço aqui uma última anotação. Vocês formam um órgão colegiado, é um conselho de sentença, então são 7 integrantes, 7 jurados, e a decisão é por maioria, cada um tem direito a um voto, né? Então um voto sim, um voto não, mas é um voto, uma decisão que vai ser dada apenas tão somente no final do julgamento, depois de superar toda a fase de instrução e debates, né? O nosso código ele proíbe que vocês se comuniquem, né? Na verdade, não é uma proibição pura e simples que vocês fiquem, vamos dizer assim, com a boca fechada o julgamento inteiro, não é isso. Né? Só que o nosso código proíbe que vocês discutam o processo que está em julgamento, a causa de julgamento, para que um não influencie o outro. Né? Inclusive, se isso acontecer, é causa para dissolver o conselho de sentença, e o nosso código lá prevê até aplicação de multa para quem der causa. Né? Então, só observar bem essa restrição aí, para que não tenhamos contratempos durante o julgamento. Perfeito? Até aqui alguma dúvida, alguma colocação? Tranquilo? Tá ótimo. A gente passa aqui a tomar o nosso compromisso. É uma formalidade que prevê a lei. Eu faço a leitura em voz alta, em seguida chamo o jurado 1 a 1, e à medida que forem sendo chamados, por favor, respondam assim, eu prometo, tá certo? Então, todos em pé, por gentileza. Ok, vamos lá então. Jurados, em nome da lei eu concito-vos as mais causas com imparcialidade e ainda proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e também de acordo com os ditames da justiça. Chamo inicialmente aqui a jurada Mariana. Assim eu prometo, né? Ok, perfeito. Angelito. Rafaela. Ana Caroline. A Alice. Ok, o Alex. E por fim a Bruna. Ok, perfeito. Nós vamos sequência. Só antes de prosseguir, eu faço aqui o registro. A doutora Ana Maria Anibele Fernandes, é isso, doutora? Que está aqui como advogado do assistente, que é o senhor Jorge Luiz Galdino, né? Então faço registro e peço a gentileza daí Álvaro que conste em ato. Seja muito bem-vindo. Eu faço menção aqui, também eu sempre faço cumprimento, só que agora não me recordo ao certo se estavam aqui presentes ou não, mas enfim, falha minha ou não, eu cumprimento aqui também os acusados que agora estão aqui na sala de julgamento, né? O Cleverson Ferre, Juliano Eugênio Salomão Machado e também Jefferson Feliz Oliveira. Então, bom dia, receba aqui os meus cumprimentos por parte do juízo. Dando sequência, antes de iniciar aqui a instrução, tem 2 pontos que eu submeto à manifestação do Ministério Público, da assistência e também da defesa, se assim desejarem, né? Logicamente, não é obrigatório também. O primeiro ponto é com relação à plateia. Né? No início do julgamento aqui tivemos alguns, quero crer, colegas de profissão, tem policiais militares que compareceram aqui no plenário do júri e ocuparam, então, aqui a plateia. Não sei exatamente a quantidade, mas foram uma quantidade, se não significativa,
né? Quero crer que mais de dezenas de policiais que aqui estiveram, todos fardados. E o segundo ponto diz com a continuar a transmissão do julgamento, em especial quanto à instrução. Já conversei aqui informalmente com a promotora de justiça, com a advogada da assistência, também com os defensores, a respeito de algumas variáveis, né? Então, eu passo a palavra primeiro ao Ministério Público, se manifeste acerca desses pontos, depois a advogada da assistência e, por fim, também aos defensores, para que, se assim desejarem, possam se manifestar. Então, doutor Roberto, a senhora tem a palavra. Obrigada, Excelência. Excelência, em relação à presença dos agentes fardados que entraram aqui em plenário, isso é uma questão que o Ministério Público já está em tratativa junto à Corregedoria da Polícia Militar, não só o Ministério Público com atribuição perante o júri, mas também perante o patrimônio público. E explico. Acaso esses policiais militares fardados aqui presentes estejam em serviço, já pode ser considerado uma falta funcional. Se está em serviço, tem que estar em serviço, não tem que estar aqui assistindo o júri. De caso contrário, não estando em serviço, o Ministério Público questiona qual que é o objetivo ou a finalidade dos policiais militares comparecerem a esse plenário do júri fardados. Não se quer aqui impedir que o julgamento seja assistido, acompanhado, muito pelo contrário. Trata-se de um ato público, não há nenhum tipo de segredo de justiça em relação aos autos, e quem quer que seja do público, do povo, da sociedade, da comunidade, pode, inclusive deve assistir, porque é aqui também um espaço democrático, um espaço de tomada de decisões, da onde a população deve fazer parte. Entretanto, essa necessidade de comparecer fardado, e isso já vem acontecendo há um bom tempo, não só aqui no Tribunal do Júri do AU, mas principalmente no plenário principal, ali na Praça do Centro Cívico, essa atitude de comparecerem um número muito grande de policiais fardados, o Ministério Público não vê outro objetivo, outra finalidade que não de intimidação, de se fazer presença e até mesmo de obstruir ou, de alguma forma, atrapalhar um julgamento que deve acontecer aí de acordo com a íntima convicção dos jurados, sem qualquer tipo de receio, de coerção, de intimidação velada. Então, é um problema que o Ministério Público já detectou, já está em tratativa com a Corregedoria da Polícia Militar. Repito, não se quer aqui impedir a presença para assistir, mas se quer assistir não estando em horário de serviço, estando em folga, que venha vestido como um cidadão e não como um agente da Polícia Militar. Um agente que detém autoridade, um agente que porta, essa é a pior questão, um agente que porta armas de fogo. Então, isso realmente deve ser trabalhado pela Corregedoria da Polícia Militar, e também fica aqui a objeção do Ministério Público, o requerimento do Ministério Público para que não seja permitida a presença de qualquer agente de segurança pública fardado. Quer assistir, quer acompanhar, quer prestar apoio aos colegas, tem todo o direito, desde que venha na condição de civil, desde que venha na condição de cidadão, sem armas e sem farda. Aqui no Tribunal do Júri, quem tem o porte e quem deve estar armado para efetuar nossa segurança são os policiais militares e também os agentes de segurança que no Tribunal do Júri trabalham, e não a plateia. Segundo ponto, e além disso, Excelência, só para complementar o requerimento para que não seja permitida a presença de policiais fardados e armados, e em sendo permitida a presença, eu já faço requerimento para que conste em ata,
para que conste em ata, né, para que seja identificado junto à Polícia Militar quem são esses agentes que estão aqui hoje sentados, fardados, armados, para verificar se estão ou não em horário de serviço, estando em horário de serviço, estão em prática de improbidade administrativa, além de falta funcional, e não estando em serviço. É uma situação que realmente deve ser impedida a bem do bom andamento do julgamento e também do livre julgamento pelos jurados, que tem que estar livre de qualquer tipo de influência, manifestação ou intimidação externa, indireta ou velada. Já em relação à transmissão do julgamento via canal de internet, o Ministério Público não vê nenhum óbice a respeito dessa transmissão, muito pelo contrário, a menos que haja, de fato, ou uma questão de sigilo, uma questão de segredo de justiça, ou que alguma testemunha, vítima, ou até mesmo o réu sob julgamento não queira que seja transmitido o seu depoimento, a sua imagem, né? Aí sim, aí deve ser, o Ministério Público se manifesta pela suspensão da transmissão. Do contrário, Excelência, a transmissão do julgamento, ela, de uma forma muito ampla, ela faz aí acesso à população que não pode estar presente para assistir o julgamento, não só a população de Curitiba, mas também de outras cidades, outras comarcas, até de outros estados, para que possa acompanhar de uma maneira democrática como que é feito o trabalho do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um poder republicano, é um poder constituído para o povo e pelo povo. Então, nada mais justo que esse povo possa acompanhar o serviço jurídico, judiciário que lhe é prestado. Então, o Ministério Público não vê óbice, muito pelo contrário, o Ministério Público só vê benefícios no sentido de se transmitir esse julgamento, até também como forma de segurança. Porque muitas vezes, muitas das coisas, situações que acontecem aqui em plenário, são depois deturpadas lá fora, são utilizadas muitas vezes contra o Ministério Público, contra o Poder Judiciário, contra a Defensoria, contra a OAB, né, por pessoas que utilizam das imagens e da transmissão com um objetivo muito escuso, com um objetivo de realmente, de alguma forma, atacar o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, a Advocacia. Então, é até como forma de segurança, de se estar gravado, de se estar transmitido o que realmente acontece no tribunal do júri. Então, o Ministério Público, dessa forma, se manifesta pela continuidade da transmissão, a menos que haja óbice de alguma testemunha, vítima, réu, ou mesmo sigilo ou segredo de justiça. Esse é o requerimento, Excelência. Doutora Ana Maria, pela assistência, a senhora... Eu ratifico as palavras da doutora promotora e mantenho o mesmo posicionamento dela. Tá, ok. Pelos defensores, doutor Mirel, quero crer. Obrigado, Excelência. Dois são os pontos aqui que devemos nos manifestar conforme Vossa Excelência nos coloca. Primeiro ponto, a presença de militares fardados. A doutora Roberta disse que está discutindo isso com a Corregedoria e já fui consultado também lá, doutora Roberta, com relação à Corregedoria, com relação a esse ponto, porque atendo militares estaduais, meu escritório atende militares estaduais há 20 anos, mais de 20 anos, janeiro fez 20 anos esse atendimento. Primeiro, esclarecer que nós nunca tivemos nenhuma alteração, nenhum problema real, tendo em vista os militares parecerem fardados. Mas a Corregedoria discute, doutor, aqui uma questão legal. Porque o militar, a doutora Roberta diz, ele deve apresentar-se como civil. E o militar não é civil, ele é militar. E a partir desse momento, os regulamentos próprios da caserna
os regulamentos que são dos militares estaduais e também dos militares federais, ele diz que o militar, ao participar de ato solene, e o júri é um ato solene, deve fazê-lo fardado. Deve fazê-lo dentro dessas condições de uso de farda. Então, o militar que vem a ato solene, por obrigação de regulamento, deve estar fardado. E isso é a grande discussão que se impõe, porque nós temos aqui os interesses do Ministério Público, do júri, da defesa também, né, doutora Roberta? Nós não nos olvidamos disso, não. Mas também um regulamento. Outro ponto, nesse ponto, então, os militares que se fizeram presentes, eu não vi de que subunidade que eram, que se fizeram presentes aqui ante a camaradagem, que é própria do serviço militar, eles se fizeram fardados respeitando o próprio regulamento. E essa é a discussão da corregedoria. Nós afastamos o regulamento, a lei, a dizer que eles podem vir a um ato solene sem farda, ou nós pegamos e albergamos os interesses do Ministério Público, que é o Ministério Público que tem buscado isso, para que possam vir sem fardas. Nesse sentido, Excelência, o registro aqui é que os militares entraram sem qualquer desordem, sem qualquer problema, e saíram a pedido de Vossa Excelência sem qualquer desordem, sem qualquer problema. Dentro disso, então, Excelência, eu só gostaria de fazer esse registro, pedir que registrasse em ata essa entrada e saída, e bem como acredito estar sendo gravado, essa condição da legislação castrense que obriga que venham fardados. Outro ponto também, que é muito comum, é que os militares que vêm aos tribunais do júri, e isto aconteceu abril, agora, do ano passado, na comarca de Pato Branco, muitas vezes essa presença se faz em escala extra de serviço, porque encaram os comandantes o tribunal do júri também como ponto de instrução. Não é incomum que isso aconteça. Eu não sei se aconteceu com essa subunidade, mas muitas vezes esses homens recebem ordens em escala extra para verificar o tribunal do júri, como aconteceu em Pato Branco. Esqueço o nome do capitão? Benjamin. Né? Ele, entendendo a situação, coloca em escala extra e diz: além do horário normal de serviço, os senhores terão que se apresentar ao júri e verificar isto como instrução. Passado esse primeiro tópico, né, onde a defesa aqui, também já entendendo o posicionamento de Vossa Excelência, doutor Tiago, nós conhecemos o posicionamento que não permite homens fardados e também não permite manifestação de qualquer outra parte, que seja camisetas, faixas. Então, respeitando essa sua decisão, só colocando em ata essa decisão para que possa ser impugnado em caso de recurso. Com relação ao vídeo, doutor, algumas considerações que nós vamos fazer. Concorda a defesa com parte do que falou a doutora Roberta, mas faz alguns outros pensamentos, alguns outros raciocínios diante do fato. Me parece que são duas coisas um pouco distintas. O que é ser público, nós estamos com a porta aberta, e a convite aqui, porque o pregão é feito para que convide a sociedade a vir aqui. E o que é a filmagem, que se torna o fato não só público, mas se torna o fato eterno. E isso pode ser uma proteção, e aí nós concordamos novamente com a promotora de justiça, mas isso pode ser uma exposição. E veja por quê, doutora Roberta. A minha ideia aqui é verificar que num caso como esse nós temos uma testemunha sigilosa. E essa testemunha sigilosa e outras duas testemunhas, nós vamos entrar em debate se realmente testemunhas ou não, nós vamos ter exposição dessas pessoas e o nome dessas pessoas. E se no primeiro momento elas foram arroladas lá pela promotoria de investigação como sigilosas, eu presumo que elas não queiram que o nome delas seja colocado. Então imagine eu não estou dizendo da testemunha ser ouvida aqui, que daí é fato. Como é sigilosa, nós interrompemos. Mas eu estou ouvindo uma outra testemunha e eu preciso falar da testemunha sigilosa. Eu preciso, por exemplo, saber desta testemunha se conhece a testemunha sigilosa. E o sigilo dessa testemunha, do nome dessa testemunha, não alcança as partes, não alcança o juiz de direito e não alcança os juízes da causa. Então, o que me preocupa nos casos, em especial que tenham testemunhas sigilosas, é a exposição eterna dessas pessoas.
porque esse vídeo vem e essa pessoa vai ter seu nome lá repetido quantas e quantas vezes o operador do YouTube, ou a pessoa que acessa o YouTube queira. Também me incomoda, e aquilo que a senhora falou, salvo da questão da pessoa dizer não quero a minha imagem, eu quero a minha imagem, que nós tenhamos um trabalho aqui dedicado à testemunha, ao ofendido, que não é o caso, né? Nos casos de tentativa de homicídio, o informante, aquelas pessoas que acabam trazendo aos trabalhos os seus desígnios e vontades próprias, faz isso ser interrompido. Relevando essas duas situações, doutora, eu acho que este caso, tá, a defesa não vai impugnar se ele vier a ser colocado no YouTube. Mas a defesa deixa aqui essa ressalva a dizer que a defesa gostaria que ele não fosse para esta liberdade, porque nós vamos sim, e a senhora sabe bem disso, atacar a testemunha sigilosa, que veio, depois disse que não era, a senhora conhece os autos, não preciso lhe contar, atacar as outras duas testemunhas, e para isso nós vamos ter que declinar nomes completos, endereços e coisa que o valha. A porta aberta é a fiscalização da sociedade que aqui está, é o público. O YouTube, ele é eterno e o mau uso, e a senhora sabe porque já foi vítima desse mau uso, né? Essa defesa já foi vítima desse mau uso, né? Nós não podemos também dizer, o mau uso, vamos jogar fora a ferramenta, não é isso. Mas neste caso, eu temo que isto seja um mau uso e esses nomes sejam descortinados e eternizados na internet. Então, nesse caso, é uma sugestão, doutor Tiago, deixando a Vossa Excelência ao seu entendimento, mas a sugestão que não fosse passado o julgamento como um todo. Seria esta a manifestação da defesa. Perfeito, Miléo. Doutor Zilomar, doutora Aline, pelo acusado Cleverson, né, a manifestação pelo doutor Miléo foi pelo acusado Juliano Eugênio Salomão Machado e também Jefferson Brito Oliveira. Então, pelo acusado Cleverson, Fé, o senhor tem a palavra. Excelência, quanto à presença dos policiais e militares fardados, uniformizados no plenário do júri, não deve ser considerado como um motivo de afronta, tampouco motivo para a eventual anulação do júri, ou tampouco inexistência de constrangimento por parte dos policiais em relação aos jurados. Na medida em que deve haver um fato concreto e comprovado que seja apto a influenciar os jurados, e pelo fato do voto ser sigiloso. Não há motivo para que os jurados tenham receio em votar em sentido diverso daqueles que os presentes autos e as partes pleiteiam plenário, pelo simples fato da presença de militares fardados em apoio pela camaradagem aos policiais militares submetidos a julgamento. Além do mais, as circunstâncias policiais trajarem roupas próprias das atividades funcionais, decorre da liberdade da expressão, artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, e impedir o uso de fardo uniforme pelos policiais, caracteriza censura por parte, na visão da defesa, do soldado Ferri, além de ser uma forma de se manifestarem silenciosamente os policiais militares, o que é vedado, sim, é verdade, que não haja a manifestação ativa, barulhenta ou que cause tumultos para o desenrolar dos trabalhos, na forma do artigo 795 do Código de Processo Penal. E também não há notícias por parte do Tribunal de Justiça do Paraná anulação de qualquer sessão do plenário do júri, pelo fato de policiais militares na camaradagem da caserna estarem assistindo a julgamento dos seus pares. Também não há impedimento legal para que o policial militar fora de serviço não utilize o fardamento da taberna, pois é militar e o militarismo é condição de selo. Então, apoio dos militares pela camaradagem que se tem entre o regimento militar não se confunde e não deve ser confundido com a intimidação. Então, essa manifestação, a defesa também ratifica as palavras do nobre advogado anterior que a falou. Em relação ao julgamento da instrução, em relação às oitivas das testemunhas, se sigilosas ou não, a defesa não se opõe a eventual
suspensão da transmissão, e também não se opõe de que não haja também eventual suspensão. Essa é a manifestação por parte da defesa. Perfeito. Então, são dois os pontos aqui submetidos a debate, agora a decisão. O primeiro é em relação à presença de policiais militares fardados, em quantidade até certo ponto significativo em plenário, para acompanhar aqui o julgamento perante o Tribunal do Júri. A promotora de Justiça, com o endosso da advogada de assistência, fez menção aqui até um aspecto disciplinar que haveria de ser questionado junto à Corregedoria Geral da Polícia Militar, o que foi aqui também daí refutado pelos defensores dos acusados, né? A questão que se coloca aqui não diz respeito exatamente à responsabilização disciplinar de policial militar que vem assistir o julgamento. Em absoluto, que não cabe ao juízo fazer considerações dessa natureza, né? Sem prejuízo, se caso for que o órgão responsável, no caso a Corregedoria Geral, assim o faz. O que se pretendeu aqui, ouvindo o Ministério Público, o advogado de assistência, meus defensores, é quanto à instalação de um ambiente sóbrio, né, de sobriedade, para que o jurado possa decidir de maneira tranquila, né, como todo e qualquer juiz deve fazer. Eu tenho, por hábito, costume, enfim, por linha de atuação, não permitir em qualquer julgamento perante o Tribunal do Júri qualquer tipo de manifestação da plateia. Primeiro, porque a plateia deve pura e simplesmente se colocar nessa condição de plateia, né, para assistir de acordo com o princípio da publicidade. E o segundo ponto é que, independentemente da manifestação, ainda que silenciosa, mas simbólica aqui na plateia do Tribunal do Júri, seja em favor do Ministério Público, da assistência ou dos defensores, do réu, da vítima, de quem quer que seja, que não é permitido, justamente porque o julgamento perante o Tribunal do Júri não é propriamente, em termos aqui mais diretos, não é uma praça esportiva, não é estádio de futebol, ou algo que aqui exija qualquer tipo de torcida ou algo do tipo. Então, toda vez que há julgamento com acusados policiais militares e eu me deparo diante dessa situação, mesmo de ofício, a medida é que se manda essas pessoas se retirarem aqui do recinto. Assim como também eu faço, por exemplo, apenas para ilustrar, né, se familiares da vítima comparecem com faixas, com camisetas ou com qualquer outro tipo de simbologia que seja apto de alguma maneira aqui, eu não digo atrapalhar os trabalhos, mas ainda que de maneira velada, implícita, possa influenciar aqui a convicção do Conselho de Sentença. Então, essa é uma questão que, em verdade, aqui não suscita muito debate, né? Eu já fiz aqui centenas de julgamentos e essa postura que eu tenho adotado em todo e qualquer julgamento, e a postura que de início aqui, por cautela, eu pedi para que os policiais, assim que entraram, também aguardassem lá fora para que eu pudesse ouvir o Ministério Público, o advogado de assistência, meus defensores, e enfim tomar uma deliberação. Uma decisão que, inclusive, conforme dito aqui pelo Dr. Miléo, que já acompanha aqui o Tribunal do Júri há alguns anos, mais de década, inclusive, já tinha conhecimento disso, né? Então é algo que realmente não causa surpresa que assim se faça, não é pura e simplesmente porque se trata de policial militar. Podia ser qualquer outra situação, familiares da vítima, familiares do acusado, familiares de testemunha, enfim, terceiros interessados que aqui comparecessem, e se tomassem essa postura seriam de pronto também, entre aspas, reprimidos, né? Assim como aqui foi. Eu não vejo problema que colegas de acusados, amigos, familiares, enfim, assim como colegas, amigos, familiares de vítimas compareçam aqui à plateia e acompanhem o julgamento do início ao fim, né? Mas o fato é que, comparecendo aqui mais de dezenas de policiais, todos fardados, com as insígnias, com armas, enfim, isso sim tem uma simbologia, né, em apreço, em apoio aqui aos policiais que são acusados, à defesa, e isso pode gerar algum desequilíbrio, né? Então eles podem vir assim acompanhar, desde que não o façam nesses moldes. Eu só faço aqui um apontamento. O primeiro deles é que, ainda que tenha previsão em lei, não digo que tem, né, eu não conheço muito a fundo a legislação militar, mas ainda que tenha previsão no sentido de que o policial militar pode comparecer a todo e qualquer lugar fardado, isso não sobrepõe aqui aos poderes do juiz previstos em lei federal também, que é o Código de Processo Penal, no sentido de velar pela regularidade do processo, né, garantir aqui um ambiente de sobriedade, um ambiente tranquilo para que os trabalhos se desenvolvam da melhor maneira, né. De todo modo, eu percebi que o Dr. Miléo fez duas menções, né, que eu até anotei, chamaram a atenção. O primeiro é que o júri seria um ato solene, por essa razão, então, o policial militar haveria de comparecer fardado. De novo, pode ser que tenha algum equívoco da minha parte, se tiver também, Dr. Miléo, fique à vontade para corrigir, não há problema.
Eu digo isso de maneira lateral, vamos dizer assim, digo de passagem, né, dito de passagem, perdão. O júri pode ser um ato solene, mas ele diz respeito às pessoas que atuam aqui no tribunal do júri, né? O policial militar, quando vem aqui, como me parece os colegas, os acusados vieram, eles não vêm aqui na condição de policiais militares para participar de um ato solene, eles são pura e simplesmente plateia, assim como toda e qualquer pessoa que comparece, né? Da mesma forma que se exige, apenas para ilustrar, né, que o juiz, o promotor, os advogados usem as vestes ditas talares, enfim, aquelas são previstas em lei estadual, em regulamento, né? Não se exige essa mesma formalidade quando não se impõe, não se exige essa mesma formalidade quando o juiz, o advogado, o promotor, enfim, comparece a qualquer ato processual para acompanhar na condição de plateia. Então eu não vejo como assim forçar, vamos dizer assim, justificar a presença de policiais militares fardados sob esse argumento e que seria um ato solene, e por essa razão então seria direito deles comparecer dessa forma. E o outro ponto também, percebi que o senhor mencionou a respeito de ato de instrução na Polícia Militar. E aí, de novo, eu não tenho conhecimento muito aprofundado, mas cuidei aqui de pesquisar rapidamente também na internet, e aí verifiquei, também me corrija se eu estiver errado, que o ato de instrução seria um conjunto de procedimentos formais na corporação que propicia a constante, adequada especialização, enfim, absorção de conhecimento pelos policiais militares. E daí a razão pela qual, então, poderiam ser encaminhados policiais militares para que comparecesse determinado ato, justo para que, né, absorvesse conhecimento. Primeiro, não me parece ser o caso aqui. Se fosse, eu também não vejo como o comando da Polícia Militar poderia determinar que fosse feito um ato de instrução num julgamento perante o Tribunal do Júri, em que é presidido por um juiz de direito e sem a anuência do juiz, né, e que aqui não há, né, já diga-se de logo, né. Mas acho bem interessante aqui as colocações que foram feitas, mas pelo menos pela análise que eu faço aqui não vejo razão de acolhê-las, né? Então a gente deixa consignado em ata, da maneira como inclusive foi pedido aqui pela defesa, no sentido que os policiais sim compareceram, e isso aconteceu no intervalo, né? No intervalo, enquanto nós fizemos aqui o sorteio dos jurados, depois quando acomodávamos todos no conselho de sentença, eles compareceram. Eu pedi então também, de maneira tranquila, silenciosa, que o oficial de justiça pedisse que aguardassem lá fora para que houvesse uma deliberação, enfim, a gente pudesse ver aqui o que seria adequado, o que seria necessário. Quanto à exibição do julgamento, né, a nossa Constituição, o nosso Código de Processo Penal, enfim, ele prevê que a regra é a publicidade. Não há, a rigor, julgamentos, atos secretos perante o Poder Judiciário. Essa é a regra. Há a possibilidade de excepcionar isso em situações que são previstas na própria Constituição e também no Código de Processo Penal. Então, veja, eu não tenho dúvida de que a Constituição, o Código de Processo Penal ou qualquer outra legislação, ela não proíbe a transmissão do julgamento pela internet. Ela não proíbe. Inclusive, esse é um tema que não é novo. Eu andei pesquisando e verifiquei que, pelo menos, se tem notícia de há mais de década de julgamento perante o Tribunal do Júri que foi transmitido, na época não é que não tinha internet, mas não tinha essa amplitude, e foi transmitido pela TV. Né? Acho que foi um julgamento que aconteceu no estado de São Paulo, se não estiver enganado, no interior, a região metropolitana, e foi lá em 2010, 2012, enfim, tem mais de década que isso aconteceu. Basta citar aqui também que nós temos legislação, atos normativos que tratam, por exemplo, da TV Justiça, né? E já há mais de década também o julgamento perante os tribunais superiores são transmitidos. Alguns tribunais estaduais, regionais também transmitem a sessão de julgamento, tem regulamentação acerca disso em tempo real e fica disponível sim na internet, no próprio site. Com a pandemia, inclusive, isso se alastrou, vamos dizer assim, porque nós passamos um período de pelo menos 6 meses em que os julgamentos perante o Tribunal do Júri eram feitos sem plateias, a portas fechadas e por motivos que naquela época se impunham, né, em razão da pandemia do Covid-19. E aí a solução que foi adotada, inclusive com atos normativos expressos, era no sentido de que o juiz poderia sim transmitir o julgamento pela internet, né? Porque, embora não fosse um ato secreto, as condições sanitárias daquele momento impediam então que a população, se o caso quisesse, viesse e acompanhasse. Então eu não tenho dúvida, em princípio, aqui que não há nenhuma barreira legal para que se transmita o julgamento. De outro lado, se não há uma barreira legal para que se proíba o julgamento, também não se vê uma obrigação legal no sentido de transmitir. Eu particularmente já venho transmitindo aí cerca de quase 4 anos, desde pelo menos 2020, né, quando se instalou a pandemia, enfim, aquele período nebuloso. E não só eu, né, não foi uma iniciativa desse juiz, no país inteiro. Se jogar no Google, vocês vão ver que diversos tribunais, diversas varas passaram a fazer isso. Algumas prosseguiram mesmo depois da pandemia, caso aqui de Curitiba, pelo menos os julgamentos que eu presido, e tantos outros aí no interior do estado, aqui no estado do Paraná mesmo. É claro também que, infelizmente, né, isso foi aqui ressalvado pelos defensores,
eventualmente, aquilo que tem lados positivos, que é justamente, enfim, dar publicidade e alcançar um maior número de pessoas, e eu, pela minha experiência aqui, percebi que isso aconteceu com a transmissão perante o Tribunal do Júri. Muitas pessoas não sabiam do que se tratava e passaram, então, enfim, a conhecer o procedimento, e aquela ideia de longe que tinham do sistema de justiça, de certa forma até mudou, né? Porque quando você tem conhecimento do que você fala, a tendência é que você tenha, enfim, que não fique com medo, que tenha maior esclarecimento. E foi isso que aconteceu aqui quero crer, com as transmissões do Tribunal do Júri. O fato é também que, apesar dos pontos positivos, tem o mau uso que isso é feito, né? Que é feito dessas transmissões. Nós costumamos deixar disponível no canal do YouTube, que é o canal oficial do Tribunal de Justiça, o Tribunal do Júri aqui do Estado do Paraná, as sessões de julgamento na íntegra, né? Então qualquer pessoa pode consultar a qualquer momento. E o que se verificou, e eu digo isso por experiência, nos últimos meses eu já refleti bastante acerca da necessidade, enfim, da possibilidade de fazer as transmissões, porque, cito apenas para ilustrar, não aconteceu nesse processo específico, mas em outros. Pessoas que me procuraram, como por exemplo vítimas, testemunhas, próprios acusados, dizendo que nós tratamos aqui de crimes como regra violentos, né, homicídios, e pessoas que narraram que figuraram como vítimas ou então como testemunhas, ou mesmo como acusadas, dizendo que o episódio trouxe traumas psicológicos, né, que fizeram que a pessoa contraísse então uma doença psiquiátrica, e aí passados alguns anos, quando a pessoa já estava de certa forma restabelecida, em tratamento, sobreveio mais uma intimação que era para o julgamento perante o Tribunal do Júri, depois da investigação da primeira fase do processo. E aí recebi relatos, inclusive, de testemunhas que contrataram advogado, né? Não é algo muito comum, é possível, mas não é muito comum que testemunhas, por exemplo, contratem advogados para que venham conversar com o juiz. Isso aconteceu, né? O advogado disse: eu não vou formalizar isso no processo, porque se eu formalizar é uma forma de expor ainda mais o meu cliente, é justamente isso que a gente não quer. E dizendo expressamente que, se fosse o caso de transmitir e permanecer na internet, a pessoa não viria, e que estaria sujeita, inclusive, estaria disposta, vamos dizer assim, a receber multa, ou então a responder por desobediência, ou eventuais outras consequências, do que vir aqui sentar e ficar exposto na internet. Algo que realmente é preocupante. E eu digo que é preocupante por vários aspectos. O primeiro é que as pessoas não são chamadas aqui no sistema de justiça, perante o judiciário, para cumprir um dever legal, para que tenha essa consequência, esse reflexo que, não tenho dúvida, é danoso. Inclusive, nós temos várias disposições em lei, no Código de Processo Penal, no sentido de que as pessoas não podem ser expostas, tem que ser respeitada a dignidade, enfim, a intimidade. E a gente faz isso, garante ou tenta garantir dentro das nossas possibilidades. O segundo ponto, que também me preocupa muito, é que, se a pessoa sabe que vai ser transmitido o julgamento e que ela pode ser de alguma forma exposta e pode ser colocada até em risco, né? Já tive notícia nesse sentido, né? Porque a pessoa vem aqui falar e depois na comunidade, no bairro que ela mora, pode sofrer algum tipo de retaliação. A preocupação também é que, se a pessoa tem medo de vir aqui para esse depoimento porque vai ser de alguma maneira exposta, a tendência é que ela não fale, né? Ou seja, então a ideia do julgamento, que da instrução, é reconstruir o fato, é criar um ambiente que seja propício para isso, né? Um ambiente, como eu disse, sobriedade aqui, que foi o que me justificou a minha decisão em relação à presença dos policiais fardados. E aí a pessoa já está com medo, ela vem aqui e não fala. Então isso tem um reflexo que eu acho que é muito mais negativo, assim, para a jurisdição em si, né, para o sistema de justiça. Então são questões assim que eu confesso, quando conversei aqui informalmente com a promotora de justiça, com o advogado de assistência, com os defensores, já conversei com várias pessoas, tenho refletido bastante a respeito disso, acerca do mau uso, enfim, ou do reflexo negativo dessas transmissões, da documentação. Eu realmente não tenho, pelo menos por enquanto, uma conclusão fechada a esse respeito, né? De um lado, há efeitos que são muito positivos, eu não gostaria por isso simplesmente acabar com a transmissão, mas de outro também eu não posso ser, de certa forma, irresponsável aqui, vou colocar nesses termos, e viabilizar que situações dessa natureza aconteçam. Pensei em soluções intermediárias, no sentido de questionar a pessoa aqui que é inquirida, que é acusada, que está na condição de vítima, se ela aceita ou não, né? Mas aí surgem os outros questionamentos que, por enquanto, também não tenho resposta, no sentido de puxa, o juiz, então, ele transmite de acordo com a vontade da pessoa que comparece a julgamento, aí, por extensão, vai ter que questionar também o promotor de justiça, o advogado, né, ou as demais pessoas, de qualquer forma aqui, o jurado, qualquer outra pessoa, de qualquer maneira, intervém no julgamento para verificar se transmite ou não, né? Não caberia mais essa decisão ao juiz, a mesma pessoa, ou então a ideia seria aqui segmentar o julgamento e suspender a transmissão em relação a esta ou aquela pessoa, ou então só transmitir a abertura e depois os debates, né? Mas aí depois, durante os debates, também surge
surge um outro problema, um outro questionamento, porque se a pessoa não é exposta, né, vamos colocar as palavras exposição aqui na transmissão enquanto é ouvida, depois necessariamente eu não posso proibir também que a promotora, no caso aqui a promotora de justiça, advogado de assistência, os defensores façam abordagem em relação ao depoimento dela em relação aos jurados. Né, e eu concordo também com o Dr. Milhão no sentido de que se há necessidade de um sigilo, uma proteção maior em relação às pessoas, é com relação ao público externo. Né, a gente não tem como subtrair do jurado, da pessoa que vai julgar, ou do próprio julgamento aqui, a análise, a abordagem, ainda que mais contundente, mais ou menos contundente dessas informações. Então eu percebo assim que realmente é um tema que é muito controverso, né, e conforme disse, eu não tenho uma conclusão fechada a esse respeito. No caso específico, eu não posso me subtrair aqui também de decidir, no caso específico, sem prejuízo de que nos próximos julgamentos talvez eu reveja essa situação, depois de maior reflexão, de ouvir as partes, enfim, eu vejo que sim, que nesse processo aqui há uma testemunha que de início foi ouvida na condição de sigilo, ela não está aqui presente, né, não será ouvida, mas que, conforme já adiantado pelas partes, informalmente, também formalmente, foi colocado aqui pelos defensores, a identidade, ou pelo menos dados que possam identificar essa pessoa, serão sim abordados em relação às demais pessoas que serão ouvidas, e de igual forma também nos debates. Né, então, tendo essa preocupação e sempre me guiando aqui por princípios de cautela, de prudência, que é o que guia aqui a atividade jurisdicional, eu, embora de certa forma até a contragosto, não gostaria, né? Eu entendo que talvez, pelo menos nesse julgamento, daqui para frente, sem prejuízo maior reflexão, daqui por diante, seja caso realmente de suspender aqui a transmissão, fazer pelo menos esse julgamento aqui durante a instrução sem a transmissão, e aí talvez no segundo momento, depois vamos ver o que vai acontecer aqui durante a instrução, se o caso for a gente volta a transmitir em relação aos debates, né? Mas aí vai ter que também pensar nas próximas horas a respeito daquilo que foi produzido, do que foi dito aqui. Então, Álvaro, eu vou pedir a gentileza só que suspenda a transmissão, e aí no segundo momento a gente volta, se o caso for a discutir esse tema, tá certo? E só, já suspendeu? Não? De qualquer maneira, então, eu agradeço aqui também a quem está acompanhando o julgamento. Eu percebo que tem algumas dezenas, centenas de pessoas, né? Lamento que tenha que ser dessa forma, mas espero também que compreendam, né, as razões que levam a essa decisão. Então a gente suspende, e se o caso for depois, no segundo momento, pode ser que restabeleça.